Olá pessoal, nós somos a equipe DataShivers e vamos apresentar o projeto de tema Nova York Taxi Trip Duration. Seguindo a agenda, faremos uma breve introdução sobre os desafios e modelo baseline. Falaremos na sequência sobre Feature Engineering e visualização desses dados. E então apresentaremos os modelos em rede neural e XGBoost desenvolvidos, tal como os resultados e conclusões desse projeto. Falando um pouco dos desafios, temos uma problemática que gira em torno de estimar a duração de uma corrida baseado nos dados fornecidos, sejam geográficos, temporais e externos. É claramente um caso de regressão, com um dataset rico em registros, pois temos aproximadamente 1,5 milhão de dados para o treinamento e pobre em features, um total de 9. Na esteira de desenvolvimento do modelo baseline, realizamos o data prep com tratativas típicas de substituição de dados faltantes, one-hot encoding e tratamento de outliers por meio do IQR, resultando em um dataset de treino de 1,3 milhões de registros. Por ser um dataset de poucas features, o Feature Engineering se mostrou muito promissor, onde foram criadas outras diversas variáveis derivadas das pré-existentes e de bancos externos. Falaremos disso mais adiante. O modelo utilizado para a baseline foi o de regressão linear. O score utilizado nessa competição do Kaggle é o RMSLE, e a submissão da predição do dataset de teste resultou em um valor de 0,5435 para o baseline. Falando sobre o Feature Engineering, separamos em 3 grandes blocos: features temporais, onde extraímos hora, dia, mês, ano, feriados, dias de semana e faixas horárias. Para as features geográficas, criamos as distâncias de Manhattan e esférica, assim como a clusterização do mapa de Nova York, o qual falaremos mais adiante. Por fim, as variáveis climáticas, utilizamos o dataset externo do site WeatherUnder, o qual possui registro horário de medidas como precipitação, neve, entre outros. Nos próximos slides falaremos um pouco das análises de features criadas. Neste gráfico, por exemplo, temos o número de viagens e a distância média percorrida ao longo das horas do dia. Podemos notar que a distância média percorrida é maior pela manhã e pela noite, coincidindo com os horários de saída e chegada do trabalho. Já pela manhã temos um aumento do número de viagens e no horário do almoço as viagens são curtas, ou seja, restaurantes próximos ao local de trabalho são os mais procurados. Esse gráfico traz o número de passageiros transportados ao longo do dia, onde em cada linha da semana é identificada de uma cor. Vemos que as curvas dos dias de semana possuem o mesmo padrão, enquanto as de final de semana outro, sendo característico um pico entre as 7 e 8 da manhã para os dias de semana, quando a população está se deslocando para o trabalho, e uma elevação da procura na hora de almoço para sábados e domingos. Neste gráfico, temos a relação média entre a distância esférica percorrida e a duração da corrida. Podemos notar que, salvo alguns casos, quanto mais intensa a chuva for, menor a velocidade média do trajeto, ou seja, temos trânsito, temos lentidão. Aqui temos o scatter plot da relação entre a distância esférica e a distância de Manhattan com a duração da corrida. A correlação de Pearson entre a distância esférica e a duração da corrida é de 0,71, enquanto para a distância de Manhattan é de 0,65. Vemos também que elas são muito semelhantes entre si. A correlação de Pearson entre features de distância esférica e de Manhattan é de 0,95. No primeiro mapa, temos o resultado da clusterização Caminhs, setorizando a cidade em 15 clusters. O segundo mapa, temos as linhas que ligam o ponto de partida ao ponto de destino das corridas e a coloração indica a duração dessa, ou seja, quanto mais escuro, ou seja, roxo, mais rápida a corrida, e quanto mais claro o amarelo, mais demorada. Esse gráfico, ainda mais interessante, traz a nova feature gerada através da clusterização. Ela avalia se a corrida foi dentro do cluster ou entre clusters. Podemos notar claramente que viagens que partem de um cluster para o outro demandam mais tempo. Sobre os modelos avançados, começaremos pelas redes neurais. Como pipeline de desenvolvimento, realizamos a normalização do vetor resposta, ou seja, durante a duração da viagem, e a configuração de callbacks para o treinamento. O modelo tem como input 18 features e possui 4 camadas densas, um total de 48.151 parâmetros treináveis e uma saída linear. Realizamos o grid search
para encontrar os melhores valores de inicialização, regularização e dropout. A melhor inicialização encontrada foi a Xavier, enquanto regularização e dropout não se mostraram pertinentes. Como resultado do treinamento e validação, tivemos um R2 de 0,68 e a submissão da predição no Kaggle resultou em um RMSLE de 0,4782, valor esse ligeiramente melhor que o 0,5435 do baseline. Para o XGBoost, tivemos como pipeline de desenvolvimento o grid search dos parâmetros de profundidade, número de árvores, gama, learning rate, subsamples e regularização L2. Fizemos a seleção dos melhores parâmetros e criamos o melhor modelo. Esse modelo retornou no treinamento e na validação um R2 de 0,74 e a submissão da predição do teste no Kaggle resultou em um RMSLE de 0,4517, valor ainda melhor que obtido pela rede neural. Fazendo o wrap-up, tivemos como melhor resultado o XGBoost, com um RMSLE de 0,4517 frente aos 0,2898 do primeiro colocado na competição do Kaggle. Por se tratar de uma competição que estimula a utilização de bases externas para a geração de novas e melhores features, concluímos que os resultados foram satisfatórios até o momento e que a inclusão de novas bases elevaria ainda mais o score das predições. Esse foi o projeto de Nova York Taxi Trip Duration do grupo DataShivers. Muito obrigado, pessoal.